Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Jorginho. E hoje eu estarei apresentando para vocês mais um vídeo de iceberg. Alguns meses atrás eu tinha feito aqui no canal o vídeo de iceberg do Chaves, o qual vocês gostaram muito e eu também gostei muito de fazer. Então eu resolvi fazer mais um vídeo de iceberg com um tema muito conhecido. Hoje eu irei citar o iceberg da Disney. Mas o que é um iceberg, antes de mais nada? O iceberg é um grande bloco de gelo que flutua sobre os oceanos, onde na parte de cima que podemos ver, a gente pode perceber que ele é bem grande, porém quando mergulhamos para o fundo do oceano, nós conseguimos vê-lo e podemos perceber que ele é maior do que a gente pensa. E quanto mais fundo a gente for mergulhando, mais profundo podemos ver que é o iceberg. Eu espero que vocês gostem muito desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. E compartilhe esse vídeo para seus amigos, com certeza eles vão gostar. Mas sem mais enrolação, pega sua máscara, sua roupa de mergulho e vem comigo. Nível 1. A superfície. O primeiro personagem criado por Walt Disney. Muitas pessoas não sabem, mas acreditem se quiser. O primeiro personagem criado pelo Walt Disney não foi um rato, e sim um coelho. No ano de 1927, Walt Disney, junto com uma outra pessoa que eu não vou saber pronunciar o nome, mas esse é o nome que está aparecendo aqui na tela, criaram um coelho chamado Oswald, o coelho sortudo. Esse personagem foi criado para uma empresa chamada Universal Pictures. Walt Disney tinha colocado nesse coelho personalidade, para que quando o telespectador pudesse assistir esse desenho, pudesse se identificar com o coelho. E esse coelho fez muito sucesso, sendo um dos personagens muito famosos. Porém, toda essa alegria foi por água abaixo, pois um homem chamado Charles Mintz, que era produtor e distribuidor da primeira série de Walt Disney, que já vamos comentar, fez uma negociação para criar um novo estúdio de animação, porém sem o Walt Disney. Por causa disso, o Walt Disney perdeu o contrato com a Universal e junto com isso, ele acabou perdendo os direitos autorais do coelho que ele tinha criado. E o Walt Disney, não podendo mais confrontar o Charles Mintz, ele acabou desistindo. O coelho Oswald continuou aparecendo na televisão, porém não tinha tanta fama como tinha antes. Pois é, foi um triste fim do Walt Disney com o coelho. Alice Comics. Antes do Walt Disney criar o coelho Oswald, ele e seu companheiro criaram um curta-metragem, que era sobre uma menina de verdade que vivia e interagia com desenhos animados. E assim foi criada a série chamada Alice Comics, o qual teve 56 episódios distribuídos entre 1923 e 1927. O surgimento do Mickey. Depois de Walt Disney perder o seu primeiro personagem que já estava ficando famoso, ele foi para Los Angeles. E durante essa volta, ele acabou tendo a ideia de criar um novo personagem que mudaria toda a vida dele sem ao menos ele saber. E foi assim que o Walt Disney criou o Mickey, aparecendo pela primeira vez nas telas em novembro de 1928. E que até hoje ele faz muito sucesso. Mortimer. No começo, quando Walt Disney criou o Mickey, o seu nome não seria Mickey, e sim Mortimer. Porém, esse nome foi mudado pela esposa do Walt Disney, Lillian Bones Disney, e acabou sendo para sempre Mickey Mouse. Enquanto o nome Mortimer, Walt Disney utilizou para o vilão do Mickey, que tenta roubar a Minnie. Esse sim é o Mortimer. A criação da Disneyland. Naquela época,
Walt Disney levava as suas filhas para os parques de diversões. Porém, nesses parques, enquanto as crianças se divertiam, os adultos ficavam lá de fora. Foi aí que o Walter teve uma grande ideia de criar um parque onde as pessoas de todas as idades pudessem se divertir. O Walt Disney, depois disso, ele conseguiu fazer uma parceria com a emissora de TV ABC para financiar para a construção do parque. E em troca, o Walt Disney faria propaganda do parque aos domingos. Antes, o nome do parque não seria Disneyland ou Disneyland, mas sim Mickey Mouse Park. Mas depois ele resolveu mudar o nome para Disneyland. Os filmes clássicos da Disney são histórias alternativas das originais. Muitos de nós já crescemos vendo as histórias clássicas da Disney, como Branca de Neve, Pinóquio, Cinderela, mas uma coisa que nós não sabíamos é que essas e outras histórias, outros filmes, eram na verdade versões alternativas das histórias originais. E muitas dessas histórias originais são ou assustadoras ou estranhas. O exemplo é a história do Peter Pan, o menino que se recusa a crescer e que chama 3 crianças perdidas para a Terra do Nunca. Na história original, o Peter Pan mata as crianças perdidas para que elas não pudessem crescer. É exatamente isso que vocês ouviram. Ou então, a história da Branca de Neve. Nós sabemos que no final da história, a Branca de Neve ela morre envenenada depois de comer uma maçã que a bruxa ofereceu. Os 7 anões colocam o corpo dela num caixão de vidro. Eu não sei como é que eles conseguiram um caixão de vidro, não sei quem é que vende um caixão de vidro. Chega o príncipe e dá um beijo na Branca de Neve. E a Branca de Neve volta à vida. Isso na história da Disney, pois na história original, a Branca de Neve fica engasgada com a maçã e acaba morrendo asfixiada. E acontece a mesma coisa. Os 7 anões pegam o corpo dela, colocam um caixão de vidro e chega o príncipe. Porém, quando esse príncipe chega, ele acaba se apaixonando pelo corpo da Branca de Neve. E ele pergunta aos anões se ele podia ficar com o corpo. Os anões obviamente negam. E o príncipe acaba roubando o corpo da Branca de Neve. E enquanto ele pedia para seus subalternos pegarem o caixão onde a Branca de Neve estava, a maçã que tinha engasgado ela sai de sua boca e ela volta à vida. Então o príncipe ele se casa com a Branca de Neve. Pois é, muitas das histórias clássicas da Disney são na verdade histórias que já existem, só que numa versão boa, vamos dizer assim. Rapunzel aparece em Frozen. Isso muita gente já sabe, mas para aqueles que não, muitos de vocês que provavelmente já assistiram o filme Frozen, existe uma cena onde enquanto a Anna está cantando, está vindo convidados entrando num castelo. E entre esses convidados aparece a Rapunzel com o cabelo cortado. Isso porque no filme Enrolados, que é o filme da Rapunzel, ela acaba tendo seu cabelo cortado pelo Flying Rider, que é conhecido como o príncipe da Rapunzel. Em qualquer filme da Disney, principalmente nos clássicos, existem várias diferenças de personagens de outros filmes ou séries da Disney. Muito legal, né? Nível 2. Águas Rasas. Polêmica dos filmes da Disney. Pois é. Por trás de toda essa magia, existem várias polêmicas envolvendo os filmes antigos da Disney, que seriam aparições de imagens ou de cenas que não deveriam estar no filme. O exemplo é no filme do Rei Leão, na cena que o Simba cai e bate as patas no chão, sob uma poeira muito grande. Nessa poeira acaba saindo uma palavra. Segundo as pessoas que viram essa cena, estava escrito sex, que seria sexo em inglês. Porém, segundo o produtor, a verdadeira palavra que estava aparecendo nessa poeira era SFX, que seria Special Effects. Enfim, existem várias polêmicas sobre os filmes da Disney. Algumas que foram explicadas como eu já mostrei aqui, e as outras que não tiveram explicações nenhuma. Mickey fumava e bebia. Antes do Mickey ser um personagem para toda a família, Walt Disney tinha criado o Mickey para o público mais adulto. Em 1928 foi criado um episódio chamado The Galloping Gaucho. E nesse episódio, o Mickey, estilo bad boy, vai ao bar, onde aparece a Minnie dançando. E depois mostra a cena em que o Mickey acende um cigarro e bebe cerveja. Inclusive, na parede do fundo do episódio, aparece um cartaz de procurado com o rosto do Mickey. Depois, o Mickey começa a dançar com a Minnie, o bafo aparece, que para quem não sabe
esse personagem aqui, o Bafo aparece, sequestra a Minnie e o Mickey vai lá salvá-la. E uma explicação que eu também achei aqui na internet é que nessa época o uso do cigarro era muito forte e nas embalagens do cigarro tinha uma imagem do Mickey. Depois que o Walt Disney percebeu que o seu público não era um público adulto, ele mudou o Mickey de forma que ficasse mais family friendly. Pluto correndo atrás de uma criança. Os parques da Disney são muito famosos principalmente pelas falhas cometidas, seja um personagem caindo, seja algum objeto se soltando. Ele tem vários vídeos sobre essas falhas. Porém, entre esses vídeos existe um bem curioso e bem famoso sobre o Pluto correndo atrás de uma criança. Esse vídeo que vocês estão vendo inicia já com o Pluto correndo atrás da criança, só que de um jeito muito estranho, empurrando as pessoas que estavam na sua frente. Uma mulher que eu creio que seja a mãe da criança consegue parar o Pluto e começa a discutir com ele. Então o Pluto cai no chão, se levanta e vai embora com as mãos para cima, ou com as patas para cima. Esse vídeo com certeza não só para mim, mas também para todos que assistiram, pelo menos a maioria, deve ter se perguntado o que o Pluto estava correndo atrás dessa criança e dessa maneira tão agressiva. A possível resposta para isso é que o Pluto teria surtado depois dessa criança ter dado um chute nele. Então ele estaria correndo atrás dessa criança para revidar, eu acho. E depois desse momento, o funcionário vestido de Pluto tinha pedido demissão. O que eu acho muito bom, pois nesse vídeo dá para perceber que ele não estava muito bem treinado para lidar com crianças. O pai de Walt Disney. Lendo um pouco da história de Walt Disney, podemos ver que o pai dele era muito furioso. Em um certo dia, quando Walt Disney ainda tinha 9 anos, ele foi ao cinema para assistir o filme da Branca de Neve. Sim, esse filme é bem antigo. E o Walter, que é o Walt Disney, ficava muito fascinado pela história, que nem via o tempo passar. E depois que seu pai percebeu a ausência de Walt Disney e descobriu onde ele estava, ele ficou muito irritado e foi buscar o Walter. Ele invadiu a sala do cinema e levou o Walter. E depois disso, o pai do Walter lhe deu uma surra no meio da rua. Mais para frente, a história conta que os 4 irmãos de Walt Disney estavam pensando em sair de casa por causa do pai, e que o Walt Disney estava planejando fazer o mesmo. Pois é, o pai dele era muito severo. O corpo congelado de Walt Disney. Vamos lá. Para aqueles que não sabem, existe uma teoria muito famosa na internet que fala que o corpo de Walt Disney teria sido congelado e guardado em uma das partes escondidas da Disneyland para que quando os cientistas conseguissem achar a cura para o câncer de pulmão, eles o ressuscitariam. Mas como essa teoria toda surgiu? Uma explicação feita pelo usuário chamado Aitor Marins, Walt Disney tinha morrido no hospital. Isso porque ele era fumante compulsivo. Algumas semanas antes, ele tinha sido submetido a um exame médico, pois ele se queixava de dores nas costas. E os médicos descobriram que ele tinha um câncer no pulmão. Walt Disney foi operado dia 30 de novembro, porém os médicos não conseguiram deter o câncer. E 2 semanas depois, Walt Disney morreu. E com o sumiço de Walt Disney, surgiu a lenda de que colocaram o corpo do Walt Disney para ser congelado e toda essa teoria que vocês já sabem. Os acidentes nos parques da Disney. A Disneyland e a Disney World são dos parques mais famosos e mais queridos que existem. Mas por trás de toda essa alegria, existem várias polêmicas sobre acidentes e mortes nesses parques. Um acidente que gerou uma morte aconteceu no Disney World, com um empregado do parque que estava vestido de Pluto. O caso conta que esse funcionário trabalhava desde 1995 e naquele dia antes de sua morte, teria um desfile temático da Disney. Esse empregado vestido de Pluto teria morrido nos parques da Disney, sendo atropelado por um dos carros alegóricos. Sim, isso aconteceu com um dos funcionários da Disney vestido de Pluto. E como eu falei, por trás de toda essa alegria e toda essa magia que os parques proporcionam, podem acontecer vários problemas como esse. O fantasma de Walt Disney. Na internet existem várias histórias de fantasmas aparecendo nos parques da Disney. Você provavelmente já ouviu falar do fantasma de Walt Disney no parque. Pois é, existe um vídeo na internet sobre esse fantasma.
A explicação é que, quando seguranças estavam vigiando os parques da Disney pelas câmeras, eles viram através dessas câmeras uma coisa muito estranha. Eles pegaram o celular e puderam gravar e presenciar a aparição de um fantasma. O vídeo mostra esse fantasma andando pelo parque durante a noite, mostra ele atravessando um portão do parque e no final do vídeo mostra ele andando para a água. Eu não pude achar na internet respostas, explicações para esse vídeo, mas com certeza que isso foi muito estranho, foi. Nível 3. As profundezas. Suicide Mouse. Você com certeza já viu ou já ouviu falar desse vídeo ou dessa história. Suicide Mouse é uma história muito famosa na internet, onde nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês é mostrado o Mickey andando pela rua com a cabeça baixa. Música distorcida, gritos de fundo, enfim. Resumindo para vocês toda essa história que eu vi até no canal do Corey, eu vou deixar o link do canal dele e o vídeo onde ele explica essa história aqui no card, mas eu vou resumir aqui para vocês o que ele explicou. A história conta sobre um crítico de desenhos que colecionava os episódios antigos do Mickey. E entre todos os episódios do Mickey dessa coleção, ele acabou achando um que ele não tinha visto. E quando ele pôs para ver, ele se espantou depois do que viu. Ele ficou tão espantado, tão traumatizado com o que ele acabou de ver, que ele não conseguia descrever o que ele tinha visto. Porém, havia um segurança atrás dele que também estava assistindo o mesmo episódio que ele. E depois do segurança assistir esse episódio, ele começou a falar um montão de coisas estranhas, repetir algumas frases, enfim. E havia pessoas que falavam que qualquer um que assistisse esse vídeo ia... Mas é claro que tudo isso era só uma história para poder dormir. Isso na verdade se trata de uma creepypasta criada por uma pessoa chamada Joe Jacob. Ele tinha criado essa creepypasta do Mickey e muitas pessoas começaram a recriar essa creepypasta, que foi o caso do Mickey andando na rua. Então, no resumo, é basicamente uma história de terror. Mickey no Vietnã. Esse tema se trata de um episódio perdido e, como o nome já diz, o Mickey vai para o Vietnã. Essa história conta que na década de 60, no ano de 1968 para ser mais exato, o diretor chamado Lee Savage, junto com o produtor e chefe designer chamado Milton Glaser, criaram um curta-metragem do Mickey chamado Mickey no Vietnã, onde aparece o Mickey andando, como vocês estão vendo, e se depara com uma placa que fala sobre se alistar no exército. O Mickey vai se alistar e depois vai para a guerra, onde ele acaba levando um tiro na cabeça. Então a câmera dá um close no Mickey, onde mostra um tiro de bala na cabeça, junto com o seu sorriso que vai se desfazendo aos poucos. E o curta acaba aí. A Disney não gostou desse curta e tentou acabar com todas as cópias. Porém, no ano de 2013, um usuário no YouTube acabou recuperando uma dessas cópias e pôde lançá-las na internet, para que assim todos nós pudéssemos assistir esse curta-metragem que foi perdido. Pluto não é um cachorro de verdade. Existe uma história na internet muito estranha sobre o Pluto, falando que ele não é um cachorro de verdade como todos nós vimos. A história conta sobre o Mickey tentando ir para o trabalho com um carro dele, só que acaba que o carro quebra. Então aparece um homem chamado Eustáquio, que é tipo Pateta, né, um cachorro humanoide. Ele vai lá, ajuda o Mickey e o Mickey agradece. A história toda conta sobre as pessoas avisando o Eustáquio, falando: olha, toma cuidado com o Mickey, não é uma boa pessoa como você pensa. Enquanto isso, o Mickey e o Eustáquio ficam viajando por vários lugares, sendo os melhores amigos, né? A história conta que eles são melhores amigos agora. Porém, um certo dia, o Eustáquio fala que precisa ir embora. O Mickey tenta impedir ele de ir embora e acaba acertando uma pedra na cabeça dele, o que deixa ele desacordado. O Mickey leva para um porão, faz uma espécie de cirurgia com um facão, e depois dessa cirurgia, o Eustáquio acorda em formato de um cachorro normal, andando de 4 patas e latindo. E sabendo que precisa da ajuda do Mickey para alimentá-lo e também para ajudá-lo igual qualquer outra coisa, o Eustáquio acaba gostando dessa ideia, o nome dele é mudado para Pluto e os dois vivem juntos para sempre. Eu não consegui achar muita coisa falando sobre isso, mas eu tenho quase certeza que essa história não é verdadeira. Racismo na Disneyland. Pois é, a Disneyland já foi acusada várias vezes pelos personagens serem racistas.
No ano de 2013, uma família que estava na Disneyland resolve tirar foto com um coelho branco, que eu acredito que seja o coelho da Alice dos Países das Maravilhas. Os pais e os filhos queriam tirar fotos com o coelho normalmente. Porém, esse coelho estava agindo de uma forma meio estranha, não querendo abraçá-los, não querendo nem chegar perto. Estavam tratando ele de uma forma que não deveria tratar, obviamente. Existem fotos na internet mostrando que o coelho mal estava chegando perto deles. Então eles foram embora muito tristes depois do que aconteceu. Enquanto eles estavam indo embora, viram um montão de crianças indo para tirar foto com o coelho. E o coelho abraçou, o coelho deu beijo, o coelho tirou várias fotos. E obviamente essa família processou a Disneyland. Eu só espero que no nome de Jesus essa pessoa tenha tomado uma bronca e tenha mudado bastante essa atitude. Eu acredito que isso não venha acontecer mais. Bom, esse foi mais um vídeo de iceberg. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou gostando bastante de fazer esses vídeos de iceberg ultimamente. E se vocês gostaram também, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. Compartilhe para os seus amigos que com certeza eles vão gostar. E se vocês quiserem que eu continue com esse vídeo de iceberg, comentem aqui embaixo. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e nos vemos na semana que vem. Tchau.